A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Wagner Vieira e hoje nós estaremos falando a lição de número 4. Estamos estudando a Igreja de Cristo, a carta de Paulo aos Efésios, a igreja eleita, redimida com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Hoje estaremos falando sobre a iluminação espiritual do crente. Ora, imagina-se que após a conversão, as coisas se deem da seguinte forma: a pessoa se converta, conversão fala de mudar de rumo, fala de mudar de direção. Então imagina-se que a pessoa deve se converter, ela está transformada, ela mudou de vida, ela mudou de direção. E a partir disso espera-se então que essa pessoa alcance a maturidade. Vamos ler alguns textos. Em Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, o escritor aos Hebreus vai nos dizer assim: com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus, e vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, Paulo, quando ele vai escrever a Timóteo e aconselhar, instruir acerca dos bispos e diáconos, dos presbíteros, anciãos e diáconos, ele diz assim, que essa pessoa seja casado, marido de uma só mulher, que tenha bom testemunho, não dado ao vinho, e em certo ponto ele diz assim, que não seja neófito, ou seja, que não seja novo na fé. Por que Paulo recomenda que não seja novo na fé? Justamente porque ainda lhe falta a maturidade espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nessa aula, sobre a iluminação espiritual do crente. Depois que o crente passa por esse processo de conversão e maturidade espiritual, vem o serviço. Esse cristão agora ele passa a servir a Deus. De que maneira? Com as suas obras, com os seus bens e com os seus talentos. Quando o cristão ele começa a servir a Deus, começa a apresentar os seus serviços a Deus, sem ter passado por essa maturidade espiritual, vai faltar compreensão para ele quando surgirem as dificuldades por conta desse serviço. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, quando ele se converteu a caminho de Damasco, Deus já tinha serviço para ele. E quando Deus vai concretizar a obra na vida de Paulo, Deus se apresenta para Ananias e diz assim: Ananias, você vai em uma rua assim, 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 e lá tem um homem por nome de Saulo, de Tarso, e ele está orando. E ele viu que entrava um homem por nome Ananias. E ele disse assim: Senhor, há muito eu ouvi falar desse homem, e dos males que ele fez à tua igreja, como ele perseguiu a tua igreja. E Deus responde para ele: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então fica muito claro que evangelho não é só glória. Evangelho não é só conquistas. E muitas coisas que nós consideramos muitas vezes como derrota, na verdade são vitórias. Exemplo disso, a morte de Estevão. Olhando a olhos nus, dá a impressão que a morte de Estevão foi uma derrota. Estevão foi um mártir da igreja. E com a morte de Estevão, muitas pessoas vieram à conversão. Houve uma perseguição por causa da morte de Estevão, e os cristãos então começaram a se espalhar por todo mundo anunciando a palavra, e muita gente se converteu. Então perceba que aos nossos olhos pode parecer uma derrota, mas com visão de reino foi uma vitória. Então existem coisas que só a maturidade espiritual vai nos explicar e vai servir de consolo nas horas difíceis. Porque quando nós estivermos prestando os nossos serviços através das nossas obras, dos nossos bens e dos nossos talentos, certamente dificuldades vão surgir. E quando a gente começa a apresentar a Deus o nosso serviço sem ter essa maturidade espiritual,
nas lutas, nas dificuldades, pode ser que nós nos tornemos murmuradores. É muito comum isso acontecer. Então, o cristão, quando ele se converte, o melhor caminho é a conversão, a maturidade e o serviço. Se apresentar para o serviço depois que ele tiver maturidade espiritual. Mas vamos aqui para o nosso texto áureo, onde nós já vamos comentar os pontos de destaque da nossa lição. Leitura bíblica em classe, melhor dizendo, em Efésios capítulo 1, verso 15 ao 23, vai dizer assim: Pelo que ouvindo eu, também a fé que entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Perceba que são coisas distintas. Quando Paulo faz essa oração, para que nós compreendamos bem isso, nós temos que lembrar sempre. Qualquer texto que for interpretado no livro de Efésios tem que ser levado sempre em conta o tema geral da epístola, que é a igreja como corpo de Cristo. E aqui nós podemos, para complementar o versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para compreender o entendimento disso, nós podemos ler Efésios no capítulo 3, versos 14 ao 18. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, e oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então perceba o seguinte: essa oração de Paulo, pedindo a Deus o espírito de sabedoria e de revelação para a igreja dos Efésios, é para que eles alcancem iluminação espiritual. Essa iluminação espiritual, o fato de Paulo estar orando dessa forma, não significa que vai vir sobre a igreja toda instantaneamente, mas ele está orando para que essa maturidade aconteça na vida dos crentes. Vamos ver um exemplo. A Bíblia vai nos dizer em Mateus, no capítulo 16, no verso 16, Jesus indaga aos seus discípulos sobre quem ele é. Capítulo 16, verso 13 diz assim: Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Perceba o seguinte: Jesus, ele dizia abertamente que ele era o Filho de Deus. E agora, quando ele pergunta para os discípulos quem os homens dizem que eu sou, eles dão ali algumas opções, João Batista, Jeremias, e Jesus pergunta: mas vocês, eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala uma coisa que era óbvia, porque Jesus já se declarava Filho de Deus. Pedro diz assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro: Não foi carne nem foi sangue que te revelou. O que significa isso? Não foi homem algum que te revelou. Você não descobriu isso estudando em algum lugar. Você descobriu o que meu Pai te revelou. O que é que Pedro tinha percebido?
que Jesus não era meramente um Messias, que Jesus não era meramente um profeta, como eles citaram anteriormente, mas que Jesus era o Cristo. Ele não deixou dúvida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus para ele: foi meu Pai que te revelou isso aí. Porque o que ele já tinha descoberto? Ele já tinha descoberto a divindade no Senhor Jesus. Então perceba que essa maturidade espiritual, ela vai sendo gradativa nas nossas vidas. À medida que o Espírito Santo vai nos revelando, à medida que nós vamos convivendo com Deus. Nós vamos ver, por exemplo, Tomé, ele tem essa maturidade espiritual somente quando Jesus ressuscita e se apresenta no meio dos discípulos e ele diz assim: eu só acredito vendo, eu só acredito colocando o meu dedo ali nas feridas. E Jesus se apresenta novamente e diz assim: sou eu mesmo, Tomé, pode pôr a mão nas minhas feridas e vede que sou eu mesmo. Não seja incrédulo, mas crente. E aí Tomé diz assim: Senhor meu e Deus meu. Agora a maturidade espiritual chegou para ele também. Então quando Paulo faz essa oração, Paulo está orando para que essa maturidade espiritual pudesse chegar aos crentes ali da igreja de Éfeso. Porque quando nós temos essa maturidade espiritual, meus irmãos, a gente passa pelas provas discernindo a vontade de Deus. A gente passa pelas provas não blasfemando, não murmurando, mas a gente passa pelas provas discernindo a vontade de Deus. Prosseguindo aqui, vai dizer assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Algumas versões trazem assim: para que saibais qual seja a esperança para a qual nos chamou. Vamos ler Romanos 8,18 para dar uma clareada no que Paulo está querendo dizer aqui. Estou certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então veja bem, Paulo sabia que o Evangelho trazia muitas aflições, mas essa maturidade espiritual trazia para ele um consolo, mesmo no sofrimento, sabendo que as coisas que hão de vir são muito melhores do que isso. E ele prossegue dizendo assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então Paulo vai dizer aí que toda a criação geme. A natureza está gemendo. A gente, mais do que nunca, a gente vê o quanto a natureza geme nos nossos dias. E Paulo vai dizer, mas não é só ela, não é só a natureza. Nós também que somos cristãos, que temos a primícia do Espírito, a gente não vê a hora de se livrar dessa corrupção. Qual corrupção seria essa? A corrupção do corpo. A fraqueza, o envelhecimento, as doenças, as dores. E ele completa dizendo assim, aguardando a redenção do corpo. Ou seja, quando esse corpo, por fim, for revestido de imortalidade. Então, Paulo, tendo isso em mente, ele coloca aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele nos chamou, e quais as riquezas da sua herança no santo. E ele diz mais, e qual a sobreexcelente, ou seja, suprema, incomparável, grandeza do seu poder sobre nós. Do que é que Paulo está falando? A grandeza do poder de Deus em nossas vidas foi imensa. A Bíblia vai nos informar que ele nos tirou da nossa vã maneira de viver. Que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que ele nos comprou, que ele transformou a nossa vida. Nós que não éramos filhos, agora somos filhos. Nós que não éramos igreja, agora somos igreja. E ele vai prosseguir dizendo assim, e qual a
suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Em certa ocasião, Deus conversando com Moisés, o povo estava murmurando que queria carne, aí Moisés disse assim: Senhor, como que vai acontecer isso? Vai se encher de peixes, todos os peixes dos mares aqui no deserto? Teriam vaca suficiente para esse povo? E aí Deus fala para Moisés: porventura o braço do Senhor encurtou? E o fato é que Deus faz chover codornizes no arraial do povo de Israel, e eles de fato comem carne como Deus prometeu. Agora veja bem, ele diz assim: segundo a operação da força do seu poder. Quando nós temos essa maturidade espiritual, a gente consegue entender muita coisa. Principalmente o seguinte: muitas coisas que Deus não faz em nosso favor, muitas vezes coisas que Deus não faz em favor de uma igreja inteira, não é por falta de poder, mas por razões que só o próprio Deus conhece, que só o próprio Deus entende. Muitas vezes a gente ora e Deus não responde. A gente clama e Deus não faz. Deus não tem poder para fazer? É claro que tem. E por que ele não faz? Por razões que só Ele, pela sua onisciência e pela sua soberania, só Ele sabe. Agora, quando nós temos essa maturidade espiritual, nós descansamos na vontade de Deus. E nós entendemos que se Deus não fez, não foi por falta de poder, porque querendo Ele faz. A palavra de Deus vai nos dizer: operando Deus, quem impedirá? E agora Paulo, confirmando esse grande poder que existe em Deus, ele vai dizer assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Então a garantia dessa confiança que nós temos está naquilo que Deus fez em Cristo, ressuscitando dos mortos. E aí nós podemos crer, nós podemos entender o fato de Jesus ter ressuscitado, ter sido colocado à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, e Deus ter colocado o sujeito todas as coisas aos seus pés e o constituído como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Isso nos dá uma certeza, isso nos dá uma garantia que o mesmo Deus que operou poderosamente no Senhor Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo o Senhor e cabeça da igreja, é o mesmo Deus que cuida do seu corpo. Então, meu querido, ore para que você tenha maturidade espiritual. Busque a maturidade espiritual. Ela pode vir através da revelação do Espírito Santo, ela pode vir através da revelação da palavra em determinado momento, ela pode vir através da nossa comunhão com Deus. E é necessário que nós busquemos e que tenhamos essa maturidade. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi relevante para você, curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque aí você será informado toda vez que eu postar algo novo aqui no canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.